Dalila sentiu o jato de água suja atingi-la em cheio. Um carro de luxo a banhou em lama, de propósito. A motorista, Verônica, riu e acelerou. Ela mal sabia que a mulher que acabara de humilhar na rua era a única que poderia salvar sua fortuna de 3 milhões de euros. Choveu mais cedo. Poças de água barrenta manchavam o asfalto. Dalila caminhava rente ao meio-fio com cuidado. Usava sua melhor roupa, simples mas limpa, para uma entrevista de emergência. Um Porsche branco surgiu, veloz. O motor rosnou. Em vez de desviar da poça, o carro virou na direção dela. As rodas mergulharam na lama. Uma onda de água imunda explodiu, encharcando Dalila da cabeça aos pés. O carro não parou. Pelo retrovisor, Dalila viu o sorriso vitorioso de Verônica antes de desaparecer na curva. Pessoas no ponto de ônibus olharam, chocadas. Um senhor balançou a cabeça em negação. Ninguém fez nada. O Porsche branco era uma armadura de impunidade. A humilhação de Dalila foi rápida, anônima e total. Ela ficou parada, tremendo de frio e de raiva, coberta por uma camada de sujeira. Mas ela precisava continuar. A entrevista era a sua única chance. A mansão ficava no fim daquela rua. Ao chegar no portão imponente, o segurança a barrou imediatamente. "Você não pode entrar assim", disse ele com nojo. O obstáculo era o muro daquela fortaleza, e a lama em seu corpo era a prova de que ela não pertencia àquele lugar. De repente, um carro preto parou atrás dela. Dr. Arantes, um botânico de renome, desceu apressado. "Dalila, é você? Estávamos esperando." Ele ignorou a sujeira, ignorou o segurança. Abriu o portão para ela. Verônica apareceu na porta da mansão, impaciente. "Dr. Arantes, onde está a especialista que você me..." A voz dela morreu. Seus olhos se arregalaram. Era a mulher da rua, a mulher que ela encharcou de lama. O sorriso de Verônica desapareceu. Dalila, suja e humilhada, agora estava na sua porta. E ela era a única salvação. O silêncio na porta da mansão era pesado, denso. Verônica olhava para a figura de Dalila, coberta de lama, como se olhasse para uma assombração. A mulher que ela esmagou com as rodas do seu carro era a especialista. A ironia era tão brutal que chegava a ser sufocante. O primeiro a quebrar o silêncio foi o Dr. Arantes. "Verônica, esta é Dalila, a botânica que eu mencionei. Ela é a melhor que existe." A voz dele era firme, uma ordem disfarçada de apresentação. Verônica recompôs a postura. O choque deu lugar à sua arrogância habitual, uma armadura contra o impossível. "Esta mulher? Doutor, isso é algum tipo de piada? Olhe para o estado dela. Não vou permitir que entre na minha casa." Seus olhos fuzilavam Dalila, tentando diminuí-la, tentando reescrever a realidade onde ela não precisasse daquela pessoa. Mas Dalila não se encolheu. Ela encontrou o olhar de Verônica, e pela primeira vez, a milionária sentiu um calafrio. Não havia medo naqueles olhos, apenas uma calma cortante. "A senhora tem 2 escolhas", disse Dalila, a voz baixa, mas ecoando com um poder inesperado. "Pode me deixar aqui fora e assistir sua orquídea de 3 milhões de euros virar pó. Ou pode me deixar entrar e salvá-la." Dr. Arantes interveio. "Verônica, não temos tempo para isso. Cada minuto conta. A flor não vai sobreviver até amanhã." A palavra "amanhã" atingiu Verônica como uma pedra. Amanhã era o leilão. Amanhã eram as câmeras, os investidores, o mundo inteiro assistindo. Engolindo o orgulho com o gosto de veneno, ela cedeu. "Entre", ela cuspiu a palavra. "Mas vá direto para a estufa e não toque em nada no caminho." Ela se virou para uma empregada assustada. "Consiga um avental para ela." Dalila caminhou pelo hall de mármore, deixando um rastro sutil de terra úmida. Cada passo, uma pequena profanação no santuário de Verônica. A estufa era outro mundo. Uma catedral de vidro e aço, climatizada com uma precisão cirúrgica.
E no centro, no seu leito de morte, estava a dragão negro. Suas pétalas, que deveriam ser de um veludo escuro, estavam opacas, manchadas de cinza. A flor parecia se render, exausta de lutar. Verônica parou à distância, os braços cruzados. Então, vai fazer alguma mágica ou vai ficar aí parada? A provocação era infantil. Um último esforço para manter o controle. Dalila ignorou. Ela se aproximou da cúpula de vidro que protegia a orquídea e a examinou por todos os ângulos. Sua concentração era total. Preciso de luvas de látex, uma pinça de ponta fina, um borrifador com água destilada e uma lâmpada de magnificação com luz ultravioleta. A lista de itens específicos, ditos sem hesitação, calou Verônica. Dr. Arantes correu para providenciar tudo. Com as ferramentas em mãos, Dalila começou a trabalhar. Seus movimentos eram os de uma cirurgiã. Delicados, precisos, econômicos. Ela ergueu uma das folhas murchas com a pinça, examinando a parte inferior sob a luz UV. A podridão era quase invisível a olho nu, uma teia de aranha fúngica se espalhando silenciosamente. Incrível, sussurrou Dr. Arantes, observando. A Phomopsis geralmente ataca as raízes primeiro. Esta cepa é diferente, é mais agressiva. Dalila assentiu sem tirar os olhos da planta. Ela foi geneticamente modificada, disse Dalila. A dragão negro, ela é espetacular, mas não tem as defesas naturais de suas ancestrais. É uma beleza frágil, criada em laboratório. Verônica se mexeu, impaciente. Eu não pago você para me dar uma aula de biologia. Apenas conserte isso. Dalila finalmente se virou para ela. A calma em seu rosto era mais intimidante que qualquer grito. Primeiro, você não me paga. Ainda não discutimos os meus termos. Segundo, se quer que eu salve sua inversão de 3 milhões de euros, você vai ficar em silêncio e me deixar trabalhar. Verônica ficou pálida. Ninguém jamais falara com ela daquele jeito, muito menos em sua própria casa. Ela abriu a boca para responder, mas Dr. Arantes a interrompeu. Dalila está certa, Verônica. Deixe-a trabalhar. Ele se virou para Dalila, a admiração clara em seu rosto. Seu conhecimento é impressionante. Onde você estudou, se me permite perguntar? Dalila borrifou uma névoa fina de água destilada sobre uma pétala. Fiz meu mestrado na Universidade de Wageningen, na Holanda. Minha tese foi sobre patógenos fúngicos em orquídeas híbridas raras. O nome da universidade, a mais prestigiada do mundo em ciências agrárias, pairou no ar. Dr. Arantes arregalou os olhos. Uma memória antiga se acendeu. Espere, Dalila Santos, você publicou um artigo sobre a necrose apical em Phalaenopsis? Eu li esse artigo. Foi brilhante. O que aconteceu? Por que você... Ele parou, percebendo que a pergunta era invasiva. Dalila deu um pequeno sorriso triste. A vida aconteceu, doutor. Meu pai ficou doente. Tive que voltar para o Brasil. Vendi tudo para pagar o tratamento. Quando ele se foi, eu não tinha mais nada. Apenas o conhecimento e as mãos. A revelação caiu como uma bomba na estufa. A jardineira suja de lama não era uma qualquer. Ela era uma acadêmica brilhante, uma mente que o próprio Dr. Arantes, um ícone na área, admirava. A sanção em Verônica foi imediata e devastadora. O chão de sua arrogância ruiu. Ela não estava lidando com uma subalterna. Estava lidando com uma igual, talvez até uma superior, que o destino havia colocado temporariamente em uma posição de desvantagem, e ela, Verônica, na sua cegueira, a havia humilhado da forma mais baixa possível. Ela gaguejou sem palavras. O leilão, o dinheiro, sua reputação, tudo estava nas mãos da mulher que ela tentou destruir com uma poça de lama. Dr. Arantes, percebendo a mudança sísmica na dinâmica de poder, focou em Dalila. O que você precisa, Dalila? Qualquer coisa. Nós conseguiremos. Dalila limpou a ponta da pinça em um pano. Ela se ergueu, o corpo ainda sujo, mas a postura ereta, inabalável. Ela olhou diretamente para Verônica, o olhar atravessando todas as camadas de riqueza e poder. O fungo já se espalhou para o sistema vascular da planta.
Um tratamento tópico não será suficiente. Eu preciso criar um antifúngico sistêmico e preciso fazê-lo agora. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar. Eu preciso de acesso ao laboratório do seu falecido marido. Um arrepio percorreu o corpo de Verônica. O laboratório. O lugar estava trancado, intocado desde a morte de seu marido. Um santuário proibido. Isso é impossível, ela sussurrou. Ninguém entra lá. Dalila não vacilou. Então sua orquídea morre. Impossível. A palavra saiu da boca de Verônica como um sussurro frágil, mas a negativa era dura como aço. Seus olhos se arregalaram, fixos em Dalila, mas ela parecia enxergar um fantasma. Aquele laboratório está fechado, selado. Ninguém, absolutamente ninguém entra lá. São ordens do meu falecido marido. A mentira era desajeitada, uma desculpa esfarrapada para um pavor que era quase palpável. Dr. Arantes deu um passo à frente, a voz mansa, tentando atravessar a barreira de pânico que Verônica erguia ao seu redor. Verônica, por favor, seja razoável. O equipamento de Alfredo era o mais avançado do país. Se existe uma chance, ela está lá dentro. É o que ele iria querer. Ele amava aquela orquídea mais do que tudo. A menção do nome do marido fez Verônica recuar como se tivesse sido atingida. Não se atreva a dizer o nome dele. Você não sabe de nada, ela gritou, a compostura finalmente se quebrando em 1000 pedaços. Vocês dois estão conspirando contra mim na minha própria casa. Ela se virou para Dalila, o rosto contorcido numa máscara de fúria e desprezo. É isso que você quer, não é? Dinheiro? Pois bem, ela pegou o celular, os dedos tremendo sobre a tela. Eu faço uma transferência agora. 100 mil reais. É o suficiente? 200 mil? Apenas para você ir embora. Desapareça da minha casa e da minha vida. Eu ligo para a Europa. Trago um especialista de verdade. A oferta era um insulto. Uma tentativa desesperada de reafirmar o poder que ela sentia escorrendo por entre os dedos. Dalila permaneceu imóvel. Ela nem sequer olhou para o celular. Apenas balançou a cabeça lentamente. Seu dinheiro não pode parar um fungo, Verônica, e ele não pode comprar o tempo. Em poucas horas, não haverá mais nada para um especialista salvar. Cada palavra calma de Dalila era um prego no caixão da autoridade de Verônica. Derrotada, humilhada em sua própria estufa, a milionária fez a única coisa que lhe restava. Ela fugiu. Com um grito de frustração, ela virou as costas e saiu batendo a porta de vidro, deixando Dalila e o doutor no silêncio úmido e tenso, ao lado da planta moribunda. Verônica não parou no hall. Ela atravessou os corredores suntuosos da mansão como um furacão, a mente girando em um redemoinho de pânico. O laboratório, aquele lugar não podia ser aberto. Jamais! Havia segredos lá, segredos enterrados sob uma camada de poeira e luto, segredos que podiam destruí-la de forma muito mais completa do que a perda de um leilão. Ela chegou à sua sala de controle, um escritório high-tech de onde gerenciava cada aspecto da propriedade. A porta se fechou e trancou atrás dela. No grande monitor, as imagens das câmeras de segurança mostravam a estufa. Lá estavam eles. Dalila e Dr. Arantes conversando, examinando a orquídea, planejando. Pareciam tão calmos, tão no controle. O controle que deveria ser dela. Um pensamento venenoso começou a se formar em sua mente. Se ela não podia vencer, ninguém venceria. Se a planta morresse, a culpa não seria dela. Seria uma fatalidade, uma tragédia inevitável. Dalila não poderia ser a heroína se não houvesse nada para salvar. Com uma determinação sombria, ela abriu o sistema de controle ambiental da mansão, localizou os parâmetros da estufa. A temperatura estava em 22 graus Celsius, a umidade em 78%. Perfeito para a orquídea, desastroso para ela. Com os dedos trêmulos, ela digitou um novo comando, um override manual. Temperatura, 28 graus. Umidade, 90%.
O sistema perguntou se ela tinha certeza. O calor e a umidade excessivos acelerariam a proliferação do fungo de forma exponencial. Cozinharia a flor em seu próprio casulo de vidro. Verônica apertou confirmar. No monitor, ela observou. O jogo havia mudado. Ela não estava mais tentando salvar a flor. Estava tentando destruí-la. Dentro da estufa, o ar começou a mudar. Tornou-se pesado, abafado. Gotículas de condensação começaram a se formar no interior do vidro. Um pequeno alarme vermelho piscou no painel de controle da cúpula da orquídea. Um bip baixo, quase inaudível. "O que é isso?" disse Dr. Arantes, franzindo a testa. "A temperatura está subindo." Dalila tocou o vidro da cúpula. Estava quente. "Ela não está tentando nos impedir", disse Dalila, a compreensão gelada em sua voz. "Ela está tentando destruir a planta." Naquele momento, a porta da estufa se abriu suavemente. Uma mulher mais velha, de uniforme, entrou. Era Lúcia, a governanta, que trabalhava na casa há mais de 30 anos. Ela carregava uma bandeja com 2 copos de água. Seus olhos estavam assustados, mas havia uma faísca de resolução neles. "Eu sinto muito", ela sussurrou, colocando a bandeja em uma bancada. "A dona Verônica, ela se trancou na sala de controle. Ela sempre faz isso quando vai fazer algo ruim." Lúcia olhou para a orquídea moribunda e depois para Dalila. Ela amava o falecido patrão, Alfredo, e odiava o que Verônica havia se tornado. "O senhor Alfredo me disse uma vez que a ciência deve sempre servir à verdade", disse ela. E ele sabia como a esposa era. Com as mãos trêmulas, Lúcia tirou um cartão de acesso do bolso do avental. Era diferente, mais antigo. "Ele me deu isso caso houvesse uma emergência. É o cartão mestre do laboratório. Ele disse que eu saberia quando usar." Ela estendeu o cartão para Dalila. Era um ato de rebelião, um ato de fé. Dalila olhou para o cartão na mão de Lúcia, depois para o Dr. Arantes, cujo rosto mostrava um misto de choque e concordância. A decisão foi tomada ali, naquele instante. Isso não era mais sobre salvar uma flor para uma mulher rica. Era sobre honrar o legado de um bom homem. E era sobre parar uma mulher cruel que preferia destruir a beleza a admitir a derrota. Dalila pegou o cartão. "Obrigada, Lúcia", disse ela, a voz firme. "Vamos descobrir a verdade." O cartão de acesso era frio e liso na mão de Dalila. Um pedaço de plástico impessoal, mas que carregava o peso de uma grande confiança. O toque do objeto em sua palma a transportou para outro tempo, para outro jardim, para um calor que ela não sentia há muito tempo. A luz do sol era dourada, filtrada pelas folhas de uma velha mangueira. Ela tinha 12 anos, e a terra sob suas unhas era sua maior alegria. Seu pai, um homem de ombros largos e sorriso fácil, estava ao seu lado. Ele a observava tentar transplantar uma muda delicada de jasmim, suas mãos pequenas e desajeitadas. Ele se ajoelhou ao lado dela. O cheiro de terra e suor era o cheiro de casa. "Com calma, minha filha", ele disse, a voz grave e gentil. "A terra não gosta de pressa. Ela gosta de respeito." Ele a ajudou a firmar a planta no novo vaso. "Veja", ele continuou, limpando uma folha com o polegar. "A terra é a coisa mais honesta que existe no mundo. Você planta uma semente de jasmim, ela te devolve o perfume do jasmim. Você cuida dela, ela te dá flores. Ela nunca mente." Ele fez uma pausa, o olhar se tornando mais sério. "As pessoas, Dalila, as pessoas podem mentir. Algumas vão tentar te jogar lama, esperando que você não cresça. Vão tentar te dizer que você não pertence aos jardins bonitos. Mas você não pode esquecer de onde vêm suas raízes." Ele então tirou do bolso um objeto enrolado em um pano macio. Era uma pequena espátula de jardinagem, mas o cabo e a lâmina eram feitos de uma prata antiga, gasta e escurecida pelo tempo e pelo uso. O símbolo de sua família. "Isto foi do meu pai e do pai dele", disse ele, colocando a espátula na mão dela. O metal era pesado, real.
As mãos que seguraram isto sempre foram honestas. Lembre-se disso. Deixe que seu trabalho seja sua verdade. Nenhuma mentira, nenhuma maldade pode sufocar uma raiz que é forte de verdade. A imagem do rosto de seu pai se desfez. O calor do sol da tarde deu lugar ao ar úmido e superaquecido da estufa. A espátula de prata se transformou de volta no cartão de acesso de plástico. As palavras de seu pai ecoaram em sua mente, não como uma memória, mas como uma instrução. Suas raízes eram fortes, e ela estava prestes a mostrar a Verônica a força que vinha da verdade, plantada há muito tempo. Ela não vai nos deixar chegar até lá, disse Dr. Arantes, o suor brotando em sua testa. O ar na estufa estava se tornando uma sopa quente e pegajosa. Ela deve estar vigiando as câmeras principais. Lucia, a governanta, balançou a cabeça. Anos de serviço silencioso a haviam transformado em uma especialista na geografia secreta daquela casa. Existe um caminho, ela sussurrou, a voz carregada de urgência. Pelos corredores de serviço. Eles não têm câmeras. O Sr. Alfredo insistiu nisso. Ele dizia que a privacidade dos funcionários era tão importante quanto a dele. Ela os guiou para fora da estufa, por uma porta discreta escondida atrás de uma fileira de samambaias. O contraste foi imediato. Saíram do palco opulento e entraram nos bastidores. Os corredores eram estreitos, pintados de um branco funcional, iluminados por lâmpadas fluorescentes. O ar era mais frio aqui, mas a tensão os seguia como uma sombra. Eles se moveram em silêncio, uma equipe improvável unida contra um inimigo comum. Lúcia na frente, a guardiã dos segredos da casa. Dalila no meio, a cientista em uma missão de resgate. E Doutor Arantes atrás, o guardião da ética, seu rosto uma máscara de preocupação. O laboratório ficava em uma ala isolada da mansão. A porta era de aço escovado, imponente e fria. Ao lado, um leitor de cartão piscava uma pequena luz vermelha. Não havia fechadura, nem maçaneta. Era uma entrada para um cofre. Dalila respirou fundo, as palavras de seu pai ecoando em sua mente. Ela ergueu a mão que tremia ligeiramente e passou o cartão que Lúcia lhe dera. Houve um clique suave e a luz vermelha ficou verde. Um silvo quase inaudível soou quando a vedação de pressão da porta se desfez. Lentamente, a pesada porta de aço deslizou para o lado, revelando a escuridão interior. Eles entraram, e a porta se fechou atrás deles, mergulhando-os em um silêncio profundo. O silêncio de um lugar parado no tempo. Lúcia encontrou o interruptor. A luz que se acendeu era branca, clínica, revelando um santuário da ciência. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas por baixo dela, o laboratório de Alfredo Alencar estava em perfeita ordem. Frascos e béqueres alinhavam as prateleiras, equipamentos complexos repousavam sob capas de plástico e um cheiro de ozônio e produtos químicos pairava no ar. Era o legado de um homem metódico e apaixonado. Dalila sentiu uma onda de respeito. Preciso de uma amostra da seiva da folha infectada, disse ela, já se movendo com um propósito. Vou usar o espectrômetro de massa para isolar a assinatura proteica do fungo. Só assim saberei qual agente usar. Enquanto o Dr. Arantes preparava uma lâmina com a pequena amostra que trouxeram, Dalila ligava as máquinas. As telas ganharam vida, zumbindo suavemente, acordando de um longo sono. O tempo era seu inimigo. A cada minuto, a orquídea cozinhava na estufa. Ela trabalhou com uma velocidade e precisão que deixaram o Dr. Arantes maravilhado. Sua mente era como o laboratório ao seu redor. Organizada, eficiente, brilhante. Em minutos ela tinha o resultado. Uma sequência complexa apareceu na tela. Aqui está, ela disse apontando. É uma enzima específica que o fungo usa para digerir a celulose. Se eu puder neutralizá-la, seus olhos percorreram as prateleiras de reagentes. Preciso de uma solução de ciclopiroxolamina, mas preciso estabilizá-la com um polímero de quitosana.
Alfredo deve ter aqui em algum lugar. Ela se moveu para um grande armário de metal no fundo do laboratório, onde os compostos mais raros eram armazenados. As gavetas estavam meticulosamente etiquetadas. Cianetos, ciclosporina... Ah, aqui. Ela puxou uma gaveta, mas sua mão esbarrou em uma caixa de arquivo de metal mal equilibrada na prateleira de cima. A caixa caiu no chão com um baque surdo, espalhando seu conteúdo pelo piso. Não eram frascos de produtos químicos. Eram papéis. Dezenas de documentos. Droga! Ela murmurou, ajoelhando-se para juntá-los. Foi então que ela viu. No topo da pilha havia um envelope grosso selado com as palavras "Meu testamento verdadeiro", para ser aberto apenas por meu advogado, escritas à mão pela caligrafia elegante de Alfredo. Ao lado, cópias de uma segunda versão do testamento, a versão oficial, com uma assinatura que, à primeira vista, parecia idêntica. Mas não era. Havia também extratos bancários mostrando transferências enormes para um tabelião de cartório, feitas por Verônica 2 semanas antes da morte de Alfredo. Era tudo ali. A prova fria e irrefutável de uma fraude. Meu Deus, sussurrou o Dr. Arantes, pegando os papéis. Ele conhecia Alfredo há 20 anos. A assinatura no segundo testamento era uma falsificação quase perfeita. Ela não herdou tudo. Ela roubou. O bip no escritório de Verônica foi estridente, um alarme que ela nunca esperava ouvir. Piscando em vermelho na tela de segurança estava o alerta. Acesso concedido ao laboratório. Chave mestre. Gelo correu por suas veias. Lúcia, a traidora. Eles não estavam apenas na estufa. Eles estavam no túmulo de seus segredos. Todo o pânico se evaporou, substituído por uma fúria fria e assassina. Se aqueles documentos fossem encontrados, tudo estaria acabado. A fortuna, a casa, a liberdade. Ela não iria para a cadeia. Ela não seria destruída por uma jardineira imunda e uma empregada traidora. Com movimentos rápidos e precisos, ela abriu outro programa. O sistema de segurança integrado da mansão. Clicou no ícone da ala do laboratório. Um diagrama da planta baixa apareceu. Com um comando, ela ativou o protocolo de bloqueio de emergência. Nos corredores de serviço e nas saídas da estufa, persianas de titânio ocultas nos tetos desceram com um som metálico e pesado, selando todas as saídas. Eles estavam em uma armadilha. Em seguida, ela voltou para a tela de controle climático. A temperatura na estufa já estava perigosamente alta. Não era o suficiente. Ela digitou um novo comando usando um código de acesso de nível administrador. Iniciar protocolo de esterilização térmica. O sistema pediu confirmação para a ação extrema. Temperatura-alvo, 60 graus Celsius. Nível de oxigênio, reduzido. Era um protocolo para expurgar pragas entre cultivos. Era letal para qualquer forma de vida. Ela confirmou. No laboratório, uma luz vermelha de emergência começou a piscar sobre a porta. Dalila e Dr. Arantes olharam para cima, o horror tomando conta de seus rostos, quando ouviram o som metálico e definitivo das persianas de segurança se fechando. Eles correram para a porta, mas ela não se movia. Olharam para o monitor de status ao lado. A temperatura na estufa subia rapidamente. 45, 46, 47 graus. O ar estava se tornando irrespirável. Eles não estavam mais apenas presos, estavam sendo cozinhados vivos. O calor era um animal vivo, pressionando por todos os lados. O ar rarefeito e pesado queimava os pulmões. No monitor, a temperatura da estufa escalava sem piedade. 52, 53 graus. Vamos morrer aqui, ofegou o Dr. Arantes, encostado na parede fria do laboratório, o rosto pálido. A luz vermelha de emergência pulsava, pintando a cena em tons de pesadelo. Dalila não respondeu. Sua mente corria, vasculhando anos de conhecimento, procurando uma saída onde só havia aço e vidro. Seus olhos passaram pelos equipamentos, pelos reagentes
e pararam em um cilindro de metal alto guardado em um canto. A etiqueta dizia nitrogênio líquido. Uma ideia perigosa, desesperada, começou a se formar. Doutor, me ajude! Ela gritou, a voz rouca. Precisamos levar este cilindro para a porta da estufa. Rápido! Juntos, eles empurraram o pesado cilindro pelo corredor de serviço, o metal rangendo contra o chão. A porta da estufa agora era como a porta de um forno. O calor irradiava dela. Afastem-se, ordenou Dalila. Com uma força que veio do puro instinto de sobrevivência, ela abriu a válvula principal. Um jato branco e sibilante de vapor gelado explodiu do bocal. O nitrogênio líquido, a 196 graus Celsius, atingiu o vidro temperado da porta da estufa. O choque térmico foi instantâneo e violento. O ar superaquecido de um lado, o frio extremo do outro. O vidro gemeu, estalou. Uma teia de aranha de rachaduras se espalhou pela sua superfície em uma fração de segundo. E então, com um som ensurdecedor de implosão, o painel de vidro se estilhaçou em 1 milhão de pequenos cubos que caíram para dentro como uma cachoeira brilhante. Uma onda de ar quase irrespirável os atingiu, mas o caminho estava livre. Com os documentos do testamento enfiados sob a camisa e o frasco com o antídoto recém-criado em seu bolso, Dalila mergulhou através da abertura, seguida pelo Dr. Arantes. Eles estavam machucados, tossindo, mas estavam vivos e estavam com raiva. Enquanto isso, no grande salão de festas, o leilão estava prestes a começar. O ambiente era de luxo e expectativa. Jornalistas preparavam suas câmeras. Colecionadores milionários de todo o mundo cochichavam em seus assentos. No palco, sob a luz suave de um holofote, Verônica se aproximava do púlpito. Ela vestia um vestido preto, elegante e sóbrio. Seu rosto estava perfeitamente maquiado para simular uma tristeza digna. Atrás dela, um telão gigante exibia uma imagem majestosa da Dragão Negro em seus dias de glória. A música ambiente diminuiu até o silêncio. Amigos, colecionadores, amantes da beleza, começou Verônica, a voz embargada de uma emoção ensaiada. É com o coração pesado que me dirijo a vocês hoje. A natureza, em sua beleza, também pode ser incrivelmente cruel. Ela fez uma pausa dramática, olhando para o público com olhos marejados. Nossa amada Dragão Negro foi vítima de uma doença súbita e devastadora. Apesar de todos os nossos esforços de trazer os melhores especialistas, nós a perdemos esta tarde. Um murmúrio de choque e decepção percorreu a plateia. Esta noite, eu pretendia celebrar o auge do legado do meu falecido marido. Em vez disso, peço que se juntem a mim em um momento de silêncio para lamentar a perda desta obra-prima insubstituível da... Mentira! A palavra cortou o silêncio do salão. Não foi um grito, mas foi dita com uma clareza tão gelada que todas as cabeças se viraram para a entrada. Lá, parada, estava Dalila. Suja de fuligem, com o cabelo em desordem e um corte no braço, ela parecia uma aparição vinda de um campo de batalha. Ao seu lado, o Dr. Arantes, pálido, mas resoluto. E em suas mãos, Dalila segurava a Dragão Negro. Não a flor murcha e moribunda, mas uma visão de veludo escuro, viva, vibrante, suas pétalas abertas como asas desafiadoras. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, elétrico. Verônica congelou no palco, o sangue sumindo de seu rosto. Era impossível. Ela os havia matado. Ela havia destruído tudo. Seguranças começaram a se mover na direção de Dalila, mas Dr. Arantes ergueu a mão. Parem! Sua voz, normalmente calma, ecoou com uma autoridade inquestionável. Esta mulher, a quem a senhora Alencar tentou assassinar há menos de 1 hora, não é apenas uma jardineira. Ela é Dalila Santos, uma das mentes mais brilhantes da botânica moderna. E ela não salvou apenas esta flor. Ela descobriu a verdade. Ele caminhou até o palco, pegou um microfone e o entregou a Dalila.
Verônica estava paralisada, uma estátua de terror. Dalila subiu os degraus lentamente, cada passo ecoando no silêncio mortal. Ela colocou a orquídea sobre o púlpito, um troféu vivo e pulsante. Ela não olhou para Verônica, olhou para a plateia, para as câmeras. Verônica não mentiu sobre tudo, disse Dalila, a voz firme sendo captada por todos os microfones. Houve sim uma doença devastadora nesta casa, mas não era um fungo, era a ganância. Ela tirou o envelope com os documentos de sua camisa. Verônica Alencar lhes disse que herdou o legado de seu marido. A verdade é que ela o roubou. Em suas mãos, ela tinha um pequeno conector USB. Com uma calma aterrorizante, ela o conectou a um laptop no púlpito, o mesmo que controlava o telão. A imagem memorial da orquídea desapareceu. Em seu lugar, surgiram 2 documentos lado a lado, ampliados para que todos pudessem ver. À esquerda, disse Dalila, sua voz narrando a execução pública, o testamento oficial de Alfredo Alencar, que deixa tudo para sua esposa. À direita, o testamento verdadeiro que descobrimos em seu laboratório, deixando a maior parte de sua fortuna para a pesquisa científica e para instituições de caridade. Ela ampliou as assinaturas. E aqui, a prova da fraude. Uma falsificação quase perfeita. A imagem mudou. Um extrato bancário. E aqui, a transferência de 200 mil euros para o tabelião que autenticou a fraude, uma semana antes da morte de Alfredo. Cada nova imagem era um prego no caixão de Verônica. O silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos equipamentos eletrônicos. Os flashes das câmeras começaram a disparar, uma tempestade de luzes sobre o rosto pálido e chocado de Verônica. A prova não era apenas forte, era irrefutável e estava sendo transmitida ao vivo para o mundo inteiro. O silêncio no salão era uma arma. Cada segundo que passava era um golpe na armadura de Verônica. As provas projetadas no telão atrás dela não eram apenas acusações, eram seu epitáfio social, escrito em letras garrafais para que o mundo inteiro lesse. O primeiro som a quebrar o feitiço foi um soluço estrangulado, vindo da própria Verônica. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora eram poças de pânico. Ela olhou para os rostos na plateia, procurando um aliado, um amigo, um cúmplice, mas só encontrou olhos frios, curiosos, famintos pelo escândalo. A máscara de dignidade trincou e depois se desfez. "É mentira!" ela gritou, a voz esganiçada, irreconhecível. "É tudo uma montagem! Essa ninguém! Essa indigente! Ela invadiu minha casa, falsificou esses papéis! Ela está tentando me destruir!" A acusação era tão absurda, tão patética diante das provas concretas, que provocou a primeira reação audível da plateia. Um riso baixo, cruel, vindo de um magnata do petróleo que 1 hora antes beijara sua mão. Aquele riso a quebrou. A negação se transformou em fúria. "Seguranças!" ela berrou, apontando um dedo trêmulo para Dalila. "Tirem essa criminosa daqui! Prendam-na!" Mas os seguranças não se moveram. Eles olhavam para seu chefe de segurança, um homem robusto que estava perto do palco, e ele simplesmente balançou a cabeça, um gesto mínimo que selou o destino de Verônica. Sua autoridade havia evaporado. Ela não era mais a patroa. Era apenas a mulher no palco, no centro do desastre. Os murmúrios na plateia se transformaram em um zumbido alto. "A assinatura é claramente falsa", disse um advogado à sua esposa. "E as transferências bancárias? Que estupidez", respondeu ela. O patrocinador principal do evento, um banqueiro suíço, já estava ao telefone, falando em alemão apressado, cancelando contratos, cortando laços. A sanção social era como um vírus, espalhando-se pelo salão, instantânea e letal. Amigos de décadas agora desviavam o olhar. Rivais sorriam discretamente. O tribunal da alta sociedade havia dado seu veredito.
culpada. De repente, um homem de terno cinza se levantou na primeira fila. Senhoras e senhores, ele disse em uma voz calma e imponente que silenciou o salão. Meu nome é Dr. Valente, e eu sou o advogado do espólio de Alfredo Alencar e representante legal do fundo de pesquisa que ele pretendia criar. Todos os olhos se voltaram para ele. Por meses, tivemos suspeitas sobre a validade do testamento apresentado pela senhora Alencar, mas não tínhamos provas. Agora temos. Ele olhou diretamente para Verônica. Seu olhar era de puro gelo. Em nome do verdadeiro legado de Alfredo Alencar, eu declaro esta farsa terminada e informo que todas as medidas legais cabíveis serão tomadas imediatamente. Foi o golpe final. A validação legal da sua queda. A raiva de Verônica implodiu, dando lugar ao medo puro. Não, vocês não podem fazer isso. Ela balbuciou, recuando no palco, tropeçando em um cabo. Era meu, eu merecia, eu cuidei dele. Foi nesse momento que as portas duplas no fundo do salão se abriram. 2 policiais uniformizados, acompanhados por um detetive em trajes civis, entraram. Eles não correram. Caminharam com uma calma deliberada, uma força inevitável que partiu a multidão de smokings e vestidos de seda. O detetive tinha um papel em suas mãos. Ele subiu no palco ignorando as câmeras, ignorando o caos. Ele parou na frente de Verônica. Verônica Alencar? Ele perguntou, a voz profissional, desprovida de emoção. Ela apenas o encarou, a boca aberta, incapaz de formar palavras. A senhora está presa sob suspeita de fraude, falsificação de documentos e tentativa de homicídio contra Dalila Santos e Carlos Arantes. Ele fez um sinal para os policiais. O som que se seguiu foi pequeno, mas ecoou pelo salão como um tiro. O clique metálico das algemas se fechando nos pulsos de Verônica. A mulher que minutos antes era o centro de um universo de riqueza e poder, agora era apenas uma prisioneira. O vestido preto de grife pareceu de repente uma fantasia barata. As joias em seu pescoço, um laço de culpa. Ela não lutou mais, apenas se deixou ser conduzida a cabeça baixa. A caminhada da vergonha começou. A mesma plateia que a aplaudiria agora a observava em silêncio, os celulares erguidos, gravando cada passo. Os flashes das câmeras eram impiedosos, metralhando seu rosto desfigurado pelo choro e pela humilhação. Ela era um animal em exposição, sua queda o maior espetáculo da noite. Ao passar pela mesa principal, ela ergueu os olhos e viu Lúcia, a governanta, de pé, observando-a. Não havia triunfo nos olhos de Lúcia, apenas uma tristeza profunda e o alívio da justiça. Quando a porta se fechou atrás de Verônica e da polícia, um vácuo de poder ficou no salão. E então, lentamente, como o sol nascendo depois de uma tempestade, todos os olhos se voltaram para o palco, para Dalila. Ela não sorria. Estava parada, quieta, ao lado da Dragão Negro, cuja beleza escura e aveludada parecia ainda mais profunda e significativa agora. Ela havia enfrentado a humilhação, a sabotagem e a morte, e havia vencido não com armas, mas com conhecimento. Não com ódio, mas com a verdade. O banqueiro suíço foi o primeiro a se mover. Ele caminhou até o palco e estendeu a mão para ela. Senhorita Santos, ele disse, o mundo precisa de mais pessoas como você. Em instantes, ela estava cercada, não por curiosos, mas por admiradores. O silêncio foi quebrado, não por fofocas, mas por uma onda de aplausos. Começou com algumas pessoas e depois cresceu, enchendo o salão. Uma ovação de pé, um reconhecimento retumbante de sua coragem, sua dignidade e sua vitória esmagadora. A sanção pública de Verônica estava completa. A restauração pública de Dalila estava apenas começando. A onda de aplausos quebrou sobre Dalila, uma força física que a fez dar um passo para trás. Por um instante, o som foi avassalador. Uma cacofonia de mãos batendo, que parecia vir de todas as direções.
Mas então, através do barulho, ela começou a ver os rostos. Não eram uma multidão anônima. Eram indivíduos. Mulheres com lágrimas nos olhos, homens balançando a cabeça em sinal de respeito, jovens com os celulares erguidos, não para gravar um escândalo, mas para capturar a imagem de uma heroína. O aplauso não era para a queda de Verônica, era para a ascensão de Dalila. Era um pedido de desculpas coletivo, um reconhecimento de sua força, uma celebração da verdade. O peso que ela carregava em seus ombros, o luto pelo pai, os anos de luta, a humilhação esmagadora daquela manhã, começou a se dissolver. Dr. Arantes colocou uma mão gentil em seu ombro, os olhos brilhando de orgulho. Eles estão aplaudindo a pessoa certa, minha cara, ele disse, a voz alta para superar o som. Eles estão aplaudindo a ciência, a integridade, doutor. Valente, o advogado do espólio, subiu ao palco, a expressão séria substituída por um sorriso genuíno. Ele estendeu a mão para Dalila. Doutora Santos, ele disse, enfatizando o título. Em nome do Fundo de Pesquisa Alfredo Alencar, que a partir de amanhã será oficialmente estabelecido, eu não sei como agradecer. O Sr. Alencar teria se encantado com sua genialidade e sua coragem. Considere o fundo seu aliado. Qualquer pesquisa, qualquer projeto que desejar desenvolver, terá nosso total e irrestrito apoio financeiro. A oferta era vertiginosa, uma promessa de um futuro sem as amarras da necessidade. Enquanto o aplauso finalmente diminuía, as pessoas começaram a se aproximar do palco, formando uma fila para falar com ela. O primeiro foi o banqueiro suíço, o mesmo que havia cancelado o patrocínio de Verônica. Senhorita Santos, meu nome é Jean-Pierre Dubois, ele disse, com um sotaque carregado. Meu banco patrocina a Cátedra de Botânica Avançada na Universidade de Genebra. A posição está vaga. Se tiver interesse, ela é sua. Antes que Dalila pudesse processar a oferta, uma mulher elegante, a diretora do Instituto Botânico do Rio de Janeiro, se apresentou. Dalila, que honra! Nós precisamos de você. Como nossa nova diretora de pesquisa, você terá carta branca. As ofertas vinham uma atrás da outra. Um leilão. Não por uma flor, mas por ela, por sua mente, por sua verdade. Em meio ao turbilhão de rostos importantes, ela viu Lúcia, a governanta, parada timidamente perto da escada do palco. Dalila se desculpou com as pessoas ao seu redor e foi até ela. A multidão se abriu respeitosamente para deixá-la passar. As duas mulheres se olharam por um momento, um universo de compreensão passando entre elas. Não precisavam de muitas palavras. Lúcia pegou a mão de Dalila entre as suas, as mãos calejadas pelo trabalho, envolvendo as mãos que haviam acabado de reescrever a história daquela casa. Obrigada, sussurrou Lúcia, os olhos cheios de lágrimas. Por ele, pelo Sr. Alfredo e por todas nós. Nós fizemos isso juntas, respondeu Dalila, a voz embargada. Naquele aperto de mãos, a vitória se tornou real. Era uma vitória compartilhada, uma restauração da dignidade não apenas dela, mas de todos que haviam sido diminuídos pela arrogância de Verônica. Quando voltou ao centro do palco, os jornalistas a cercaram, mas a energia havia mudado. As perguntas não eram sobre o escândalo, eram sobre ela. Doutora Santos, pode nos falar mais sobre sua pesquisa com a Phomopsis? Qual será seu próximo passo? Como você se sente? Dalila olhou para a dragão negro, ali ao seu lado, suas pétalas escuras bebendo a luz dos holofotes. Ela se lembrou da manhã, de pé na rua, coberta de lama, sentindo-se invisível, sem valor. Agora ela estava no centro do mundo e todos queriam ouvir sua voz. Ela pegou o microfone e um silêncio de expectativa caiu novamente sobre o salão. Eu me sinto como uma planta que finalmente encontrou a luz, ela disse, a voz clara e firme. Por muito tempo eu estive na sombra, mas hoje eu me lembrei do que meu pai me ensinou. Nenhuma mentira pode sufocar uma raiz que é forte de verdade. E agora
Eu estou pronta para crescer. 1 ano depois. A luz do sol da manhã inundava as paredes de vidro do Instituto de Pesquisa Botânica Alfredo Alencar. O antigo salão de festas da mansão, palco da humilhação e da vingança, havia sido demolido. Em seu lugar, erguia-se agora uma estufa de pesquisa de última geração, um centro de inovação e vida que honrava o verdadeiro legado de seu criador. No centro de tudo estava a diretora do Instituto, a doutora Dalila Santos. Ela caminhava pelas fileiras de plantas raras, vestindo um jaleco branco impecável, a postura ereta, a expressão serena. Uma equipe de jovens cientistas a seguia, absorvendo cada palavra, cada instrução. Ela não era mais a mulher que lutava para sobreviver. Era a mulher que liderava, que ensinava, que inspirava. O mundo agora via o que seu pai sempre soube, a força que vinha de suas raízes. Seu escritório era espaçoso, com uma parede inteira de vidro com vista para o jardim experimental. Em sua mesa de mogno, entre um microscópio digital e pilhas de publicações científicas, repousava um tablet. Uma notícia de um portal jurídico estava aberta na tela. Em manchete era curta, objetiva. Verônica Alencar é condenada a 18 anos de prisão por fraude e tentativa de homicídio. Ex-socialite perde todos os bens. Dalila leu a frase sem emoção. Não havia alegria, nem ódio, apenas o ponto final de um capítulo sombrio. Verônica não era mais uma presença em sua vida, era apenas uma memória distante, um lembrete do quão desonesta a terra humana poderia ser. Ela fechou a notícia e abriu um artigo sobre a regeneração celular em orquídeas. O passado estava resolvido. O futuro estava ali, crescendo ao seu redor. Ao final do dia, Dalila foi para seu jardim particular, um pequeno terraço anexo ao seu escritório. Ali, em um vaso de cerâmica simples, crescia um broto saudável da dragão negro, um clone que ela mesma cultivara. Para cuidar dele, ela não usava as ferramentas sofisticadas do laboratório. Ela pegou um objeto de um estojo de veludo em sua prateleira. A pequena espátula de prata de seu pai. O metal gasto se encaixava perfeitamente em sua mão, enquanto afofava a terra rica e escura ao redor da pequena planta. Ela sorriu. A terra era honesta, ela devolvia o que se plantava. E Dalila, depois de uma longa e dura estação, estava finalmente colhendo as flores que sempre mereceu. A justiça havia, enfim, florescido. A história de Dalila e Verônica é um lembrete poderoso de que a verdadeira dignidade não pode ser comprada, e a arrogância é uma máscara para a fraqueza. Quantas vezes em nossas próprias vidas não julgamos um livro pela capa? Quantas vezes o valor de uma pessoa é ignorado por causa da roupa que veste, da cor de sua pele ou do trabalho que faz? A lama que Verônica jogou em Dalila não era apenas terra, era o desprezo, o preconceito, mas a verdade, como uma raiz forte, sempre encontra um caminho para a luz. Agora queremos ouvir você. Qual foi a sua história? Você já foi subestimado ou testemunhou alguém brilhante ser tratado com injustiça apenas para dar a volta por cima de forma espetacular? Deixe seu relato nos comentários. Sua história importa e inspira. Se você acredita que a justiça deve sempre florescer, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Temos mais histórias como esta, onde a força interior supera a crueldade exterior. Até a próxima.